Boa noite, pessoal. Boa noite, estamos aqui. Mais uma live ao vivo. Aê! Muito bom. Vamos lá, peraí. Tô ajeitando aqui. Hoje a live não teve enquete na segunda-feira pra live, porque eu convidei uma amiga muito especial, que é a Luciane, que ela é psicóloga e coach, pra gente conversar sobre os desafios e possibilidades entre a maternidade e a carreira. Oi, Luciane, seja bem-vinda. Vamos lá? Vamos esperar um pouquinho, né, o pessoal entrar pra gente conversar um pouquinho sobre essa live de hoje, os desafios e as possibilidades entre a maternidade e o trabalho e a carreira. Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Oi, Geórgia. Oi, Rose. Eba! O pessoal chegando para nossa live. Gente, hoje tem convidado especial, por isso não teve enquete na segunda-feira. Como toda segunda-feira eu faço, como vocês sabem. Enquete pra saber, né, qual tema vocês escolhem pra gente conversar. Não teve porque eu conversando com a Luciane, essa amiga minha que eu conheci há um tempo atrás fazendo curso de Psyche, a gente resolveu dar essa live sobre esse tema porque ele começou a surgir aqui no meu consultório e começou a surgir nas minhas conversas com as minhas amigas e eu falei, gente, esse tema é muito interessante, eu preciso conversar com isso com as outras mães, né? É algo que vem afligindo muitas mães. Oi, gente, sejam bem-vindas. Me contam aí, vocês, que quem trabalha fora, quem tem que conciliar a carreira, quem trabalha em casa, acho que trabalhar em casa todas nós, né, gente? Eu costumo dizer que serviço de casa é um serviço ingrato. Você faz, e ele sempre recomeça no outro dia. Você tem que limpar a casa, lavar a vasilha, fazer isso, organiza aqui, organiza ali. É um serviço bem ingrato. Oi, Mica, seja bem-vinda. Então, a Rê, você trabalha fora? Quem trabalha fora? Não, um tchauzinho. Fala aí pra mim, me conta. Ou quem trabalha em casa também, tem algum trabalho que concilia, dá pra fazer em casa, além dos afazeres domésticos da casa que a gente tem essas responsabilidades. Ou que a gente abraça essas responsabilidades pra gente, né? Oi, Pete! Gente, já tem um monte de gente aqui que eu conheço, que eu vejo quase sempre. Oi, Bel! Que bom que vocês estão chegando por aqui pra gente compartilhar, pra gente conversar, pra gente se conhecer um pouco melhor. Quero conhecer vocês, coloquem aí pra mim. Coloca uma mãozinha assim, quem trabalha fora, quem tá tentando conciliar isso, quem ainda tá de licença maternidade. Me contem um pouquinho sobre vocês. Aqui. Oi, Jorge. Aqui. Oi, Cleia! Tudo bem? Que bom te ver por aqui. Gente, a Cleia foi minha amiga da faculdade, a gente estudou junto. Psicóloga também, seja bem-vinda. Oi, Luciane. Gente, a Luciane já tá por aqui com a gente, pra gente começar a nossa live e pra gente conversar. Ela vai entrar agora com a gente. E vai ser muito bom. Oi, Daiane! Saudade de você! Jorge, você é psicóloga também? Olha aí, gente, a nossa convidada, Luciana, Oi, oi! seja bem-vinda!
Obrigada, obrigada, Hanna, pelo convite. Nossa, me senti muito honrada, viu, de participar com você nessa live de hoje. Oxe, imagina. Oxe, imagina. Eu que me sinto, adoro te seguir, adoro as suas orientações, te admiro demais. Gente, depois vocês vão lá conhecer o Insta da Luciane. Ela ajuda as mulheres a se empoderar e por isso que eu achei assim, Sim, não a melhor pessoa aqui para conversar sobre isso. Vamos nos empoderar, né? Das mulheres que já, verdade. mesmo com esses inúmeros papéis, Luciane, que a gente possui, e aí a gente precisa não esquecer, né, que apesar de todos os papéis, ainda somos uma mulher. Mamãe também, no meu caso, de É, três. mulher, não! Ó, gente, se for listar tudo. E olha, Três, e a pensa. gente consegue. Você tem três filhos, já estão Três todos filhos. adultos? Não, na verdade, tem uma jovem de 19 anos, que é a Giovana, que também já é empreendedora. E assim, desde os 14 começou a empreender. Tem um jovenzinho, né, adolescente de 16 e o pré-adolescente de 13 agora, né? Já entrando na Uhum. adolescência. Então, três crianças não, que já são grandes, né? Três É, já filhos, tudo eu às vezes criado. esqueço que eles crescem, né? É, Muito rápido o crescimento, é. por isso que eu falo para as mães, né, gente, aproveita a infância, porque depois passa. Esses dias minhas sobrinhas estavam aqui e assim, as que eu tive, que eu vi nascer, né, por parte do meu marido, há 16 anos deitava no meu colo quando ela tinha 4 anos, falava, tia Hanna, quer crescer não? Eu falava, não, não cresce não, fica aqui com a tia Hanna. Agora tem 16 anos, é maior que eu. E elas vinham até o ano passado, ficava aqui em casa não sei quantos dias, a gente dormia, assistia filme, comia pipoca, fazia cócegas. Agora, passou 4 dias aqui. Falei, nossa, é assim agora. Não, Tava eles crescem, garantia. crescem e querem voar. Na verdade é isso, né? Eles nascem, a gente quer juntinho da gente, a gente eles fica, às vezes sofre com todo esse processo todo, né? É, como a live de hoje estaria, os desafios é desafiador, tem muitas possibilidades e de repente eles se vão, né? Se vão assim, com cada um ah, com as suas ideias, com os seus trabalhos e claro, com as suas amizades, né? Por exemplo, hoje os meus já nem querem mais sair junto comigo, quase, né? É Uhum, raro um dia que a gente faz um programa todo mundo junto aqui em casa. uhum. E como que foi, Luciana? Igual eu pedi pro pessoal aqui contar, que até a Rose falou, sobre como que foi para você essa questão de conciliar a maternidade, o trabalho? Olha, é desafiador, sabe, Hanna? Eu acho que bem essa palavra que eu gosto também, né? Desafiador. Porque, assim, quando eu tive a Giovana, que tem 19 anos, então eu tinha. Hoje eu tenho uma vida muito intensa. Sempre, na verdade, sempre tive muito intenso o meu trabalho, né? Então eu trabalhava fora. Eu casei jovem, com 20 anos para 21 anos, né? 20 para 21. Uhum, E a Giovana nasceu, eu tinha 25 e eu estava assim, toda empolgada, carreira, né? Na minha carreira, eu era contadora de uma empresa, uma grande empresa, e também administradora, então eu conciliava duas funções dali, dois cargos de uhum, gerência, e uhum, que me exigiam muito de mim presença na empresa e tal. E a Giovana veio nessa época, né? E eu me uhum, lembro muito bem que eu dizia assim, que como eu tinha muito trabalho no início do ano, a minha gravidez seria preparada para ter no final do ano. Então, uhum, assim, meus filhos nasceriam no final do meio do ano para o final. uhum. O dia que a Giovana nasce, exatamente no mês que tinha mais serviço, quem é contadora. E hoje eu não exerço mais a profissão de contadora, né? Mas foi no mês de abril, exatamente no mês que eu tenho muito trabalho. Ela Tem nasce alguém nesse mês. lá? Então, assim, para mim foi um desafio, porque conciliar isso. E foi super tranquilo, assim, sabe? Nossa, quando chegou no meio do mês de abril, meu trabalho, aquilo que era do confisco, tudo entregue já. Então, quando você tem uma previsão, assim, prevê, né, que é desafiador, e aceita, acho que o primeiro passo é a aceitação. E, Uhum. claro, aí a Giovana nasce. Fiquei um tempo em casa, mas assim, na verdade eu voltei a trabalhar, fui voltando. Ela estava com quase 2 meses já, e eu fui voltando aos pouquinhos, porque
eu tinha um cargo de gerência, então a empresa me exigia, não que a empresa exigia que eu estivesse ali, mas acho que a minha responsabilidade até. E eu fui voltando aos pouquinhos, mas sempre conciliando. Eu estava muito presente com ela e também no trabalho. Então, Uhum. assim, eu tinha sempre essa preocupação de estar presente, né? E depois os outros dois também, o filho também estava trabalhando. Esse veio no final do ano, mas assim, foi também conciliando, eu grávida, trabalhando sempre, com a pequena, com a Giovana pequena. E aí depois eu saí do trabalho uma época, mas Uhum. trabalhando em casa. Então eu passei a trabalhar em casa, focar mais em casa com eles ali. E depois hoje, assim, é vida que segue, porque eles vão crescendo. E essa Uhum. necessidade está aí, né? A necessidade de você estar fazendo alguma coisa para você mesmo, porque o trabalho ele vem para engrandecer a gente, né? Faz parte do ser humano essa veia trabalhadora, né? Então, assim, quando eu tava até aqui compartilhando, né, que veio muito esse tema para mim, e aí recentemente algumas amigas e algumas pacientes vieram, né, me dizer, nossa, Hanna, meu Deus, é desesperador, umas com a dor, né, de, nossa, essa transição da maternidade para o trabalho, de deixar a criança lá, o bebê de 6 meses, a outra, nossa, eu deixei meu trabalho para ficar em prol da criança e agora eu não me sinto bem, não estou feliz nesse lugar. Eu falei, gente, a gente precisa conversar com as mães sobre isso, né, com as mulheres, porque essa angústia acho que está acometendo muitas de nós, e no sentido de que fica uma cobrança, né? Hoje em dia você quer trabalhar fora, você quer ter sucesso, você quer ter uma carreira profissional, mas fica aquela cobrança assim, não, mas eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que participar, eu tenho que estar junto. E esse nível de cobrança que vai desequilibrando e causando tantos conflitos. E aí eu estava refletindo sobre isso e lendo algumas pesquisas e fiquei pensando assim, que acho que o principal é a gente identificar as necessidades existentes no dia a dia. Né? Nasceu uma criança, mudou toda a estrutura familiar. Sim, Tem vai um bebê mudar. ali, tem um bebê ali que é dependente, ele precisa de você ainda, né? De você amamentar, de todos os cuidados, porque à medida que desenvolve, é igual você falou, vai desenvolvendo independência gradativamente. Então, assim, identificar quais são as necessidades do seu dia a dia, agora com o bebê. Repensar quais são as suas escolhas de atuação. Esse trabalho em tempo integral para você te satisfaz? Ou você prefere diminuir a carga horária? Ou não? Ou como você prefere adaptar? Você viajava no seu trabalho? Você parou de viajar? Pode parar? E começar a olhar essas coisas, identificando o que pode ser feito, qual rede de apoio você pode acessar, se é escola, se é creche, se é babá, né? Se você quer vivenciar o retorno para o trabalho realmente, é esse o trabalho também que te dava prazer ou não é um trabalho prazeroso? Você quer tentar outra coisa? Ou você não quer tentar nenhuma dessas, você quer ficar em casa? Só que a questão é que eu li algumas pesquisas dizendo, não sei se algumas mães que estão aí podem levantar a mãozinha e dizer se acontece com elas. Eu fui buscar essa pesquisa justamente porque um paciente falou para mim, Hanna, eu tô triste porque eu larguei um ano de trabalho e fiquei depressiva. E eu fui estudar realmente, as pesquisas mostram que quando você gostava do seu trabalho e que você decide largar o trabalho para cuidar do filho, você pode desenvolver um processo depressivo. Por quê? Porque Sim, você perde todo aquele contato com outras pessoas, com outros lugares, outros vínculos, outras preocupações na cabeça e você fica voltado só para aquela bebê e para aquele núcleo familiar. E aquilo não satisfaz prazerosamente no equilíbrio do que o seu trabalho te proporcionava. Lógico que tem outros trabalhos que não lhe causavam isso. Tem gente que, não, eu detestava meu trabalho, foi melhor ainda. Mas se é aquele trabalho que você gostava, que você investia, que por pesar, por culpa, por angústia de separação, por medo, né, de deixar esse bebê eu abrir mão dele, ele vai também me trazer prejuízos a nível psicológico. Tem alguém aí que sim. passa por isso? Quem tem mãe aí? Tem mãe aí, gente, que passa por angústias. Eu estava perguntando aqui, Luciano, quando eu entrei, se tem alguém que está passando
final do processo da licença maternidade, tá entrando nisso, eu volto pro trabalho, não volto. Eu tive meu filho aos 25 anos, parei a faculdade no último ano, me sentia burra em ficar em casa. Nossa, Georgia, grata por compartilhar. Verdade, e é interessante, sabe, Hanna, que assim, tem pouco, quer dizer, menos de um mês eu atendi, foi um tema, eu falei, gente, parece que tudo vai conspirando, né? Mais ou menos assim. Algumas pessoas, Uhum, né? E uma mãe muito preocupada, porque o nenenzinho estava ali, tinha o quê? 3 mesezinhos só, 3 meses de nascido, e ela disse que olhava para ele e falava assim, e agora, o que eu faço? Eu tenho um trabalho, eu vou voltar para o uhum, trabalho, mas ele depende de mim. Então, essa culpa, sabe? Essa culpa eu acho que é um sentimento de culpa de deixar a criança e será que eu vou trabalhar? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, passa todos esses questionamentos na mente aí. Será que eu vou ser uma boa mãe se eu deixar meu filho? Vou estar abandonando meu filho também? Então, é um uhum, processo realmente que, se a gente for pensar com carinho, com maior olhar para essa situação, que tem muitas mães e que estão gestantes, que estão passando por situações assim e que realmente uhum, entram em depressão. Essa mãe, por exemplo, ela tinha, né, já estava ali com 3 meses de nascida a criança e ela estava entrando no processo depressivo. Porque uhum, sem saber, achando que ela seria a pior mãe do mundo se ela abandonasse a criança para trabalhar, para voltar ao trabalho, mas que também ela estava sentindo falta. Porque é uhum, só aquilo, né? Assim, os cuidados com o bebê, que tem os horáriozinhos programados, né? Tem, não tem, né? Na verdade, você fica ali o tempo todo, mas são cuidados pequenos, mas que te uhum, exige essa atenção grande. E é interessante que nesse. É como se. É mais ou menos assim. Algumas mães que eu tenho atendido também nesse caso, casos assim parecidos, que nossa, mas parece que é tão pouco e tão muito ao mesmo tempo. E aí a uhum, gente vê, qual é o conflito que eu percebo, sabe, Hanna? O que a mídia, o que a sociedade em si coloca como assim, que ser mãe é a melhor coisa do mundo, você tem que dedicar, você tem que fazer isso, você precisa, como que fosse uma obrigação para as mães, olhar para a criança e dizer assim, agora o meu mundo é só o filho. E não, na verdade, você continua com a tua vida, chegou uma criança. E essa criança, claro, você vai ter uma adaptação, mas ela também vai se adaptar àquele mundo. Então, é uhum, uma junção. Eu percebo, uhum, eu acredito nisso que é uma junção. E quando você enfrenta e olha, tem esse olhar de junção, o teu sentimento de culpa diminui, o teu sentimento os medos diminuem. Essa uhum. aceitação, que agora tem uma criança que depende de mim para o resto da sua vida, a sua vida mudou, com certeza. É, Para sempre tem uma mudança ali. E sim. aceitar essa mudança é algo assim que é transformador. Então, quando essa mãe que eu atendia, que eu atendo ainda, que de vez em quando ela volta no consultório ainda, mas com outras questões. Mas no início foi isso. Era um sentimento de culpa muito grande, muito grande. Então, Uhum, quando ela entendeu que não, era uma integração, ela se doava, claro, porque o nenenzinho ali depende totalmente dela e do pai, né? Que tem uhum, essa parceria ali junto também. Mas uhum, que é uma compreensão que é pouco tempo também. uhum. Não é muito, não é a vida toda. Só que, Luciane, igual, muitas. O que aconteceu, né? Antes a mulher era vista como símbolo materno. Mulher, mãe. Ponto. Agora, É, a mulher, com toda a evolução, né, que teve industrial, com a nossa luta por carreira profissional, as nossas escolhas, agora a mulher não é vista mais como um símbolo só materno. A mulher é vista como mulher, como coparticipante na estrutura familiar, financeiramente, não só emocionalmente. E aí o que eu percebo, e não sei o que acontece com as mães aqui, é que muitas vezes, igual quando você disse, o pai também contribui. Muitas vezes as mulheres acham que é tão a responsabilidade dela, que só elas sabem cuidar direito, que elas não permitem o processo do outro vir. Né? Não estou dizendo que é uma regra, mas muitas vezes eu percebo assim, não, mas eu que
limpo o cocô dele direito, Hanna? Ah, mas eu que sei trocar a fralda melhor. Ah, o banho, não, eu falo pra ele, não, espere quando eu chegar, porque eu dou o banho, eu lavo de trás da orelha. Entende? E aí, o que que acontece? É uma sobrecarga muito grande, porque eu quero continuar naquele papel, exercendo o papel materno de forma eficiente e perfeita, e acreditando que eu sou a única capaz de exercê-lo, e quero exercer o meu papel profissional também no mesmo nível. E aí vem a dicotomia, onde a gente não pode entrar, porque as duas coisas, para caminharem juntas, elas não podem ser dicotômicas, né? Como é que, assim, não pode ser separadas. E aí, Aham. como que você faz assim? Ah, como é que me entrego totalmente na maternidade e me entrego totalmente no trabalho? Isso não é possível. E aí é onde a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? A convidar o outro a participar, entender que o outro vai fazer do jeito dele, não é do seu jeito, mas ele vai cuidar do bebê também. Sim, Igual sim, sim. igual quando a gente pensa assim, em rede de apoio, vejo muita dor da mãe assim, nossa, vou deixar na creche, vou fazer não sei o quê. Gente, vai deixar, porque se essa é a possibilidade que você tem e as escolhas que você está fazendo, tudo bem, o bebê ele se adapta, ele vai conseguir, né? Isso, sabe, Hanna, você disse uma coisa assim, que às vezes as mães, os pais, não têm essa consciência. A adaptação da criança é muito mais fácil do que a nossa adulta. A adaptação deles é muito rápida, eles se adaptam de uma forma muito rápida, muito rápida. Uhum, Por exemplo, eu tenho duas sobrinhas e agora tem uma sobrinha que tem 6 meses. E uma outra que já tem 3 aninhos, a Valentina e a uhum, Antonella. Então são filhos de um irmão que mora fora. Ela também, a mãe também não mora com ela, eles moram numa cidade sem os pais ali, né? E uhum, eles fizeram essa adaptação de entraram num consenso, bem, eu continuo trabalhando e quando terminar a licença maternidade, a neném vai para a creche. E tiveram esse consenso. Claro, teve um sofrimento, que, como ela fala, né? A minha cunhada diz, sim, ela teve, mas que tinha consciência que a vida continuava. E que eles precisavam, que ela também precisa ajudar na manutenção da casa, né? Assim, e na independência dela, ela falou independente que o meu irmão pode realmente sustentar a casa sozinho, mas que ela quer continuar isso, porque uhum, faz parte. Eu percebo assim que às vezes há uma ideia de que quando a criança vem é preciso anular uma vida da mulher. uhum, uhum. Não, é acrescentar algo mais, é claro, vai precisar ceder. Tem um livro muito, muito legal mesmo, que não sei se você já leu, se você conhece, ou se as mulheres, as pessoas que estão aqui na live hoje. É um livro chamado Perdas Necessárias, da Judith Uhum. Horn. Sim, Então, são conheço. perdas, Excelente. isso, Aham. né? Que nós precisamos, nós sabemos que a gente vai perdendo espaço, perde, a criança também ela vai. E quanto mais você auxiliar e apoiar nesse momento de perda, porque as crianças, nós vamos perdendo durante a nossa vida toda, Uhum, perdas para crescer. Então, ela fala desde o peito, né, que a criança uhum. perde o ventre, vem para fora, perde ali o peito, vai para uma mamadeira, vai para uma sopinha, perde a falta de dente para ter Aham. dente e depois perde dente. É. Então, são perdas necessárias para o desenvolvimento, para o crescimento. E essa adaptação e essa aceitação de que não é a criança vem para crescer uma casa, ela vem para Uhum, aumentar a alegria ali dentro e somar também. Então, é um uhum, processo muito grande de maturidade. E que muitas vezes as pessoas, as mães, né, que estão aí grávidas, precisam desse apoio para passar por essa fase de mudança com muito mais liberdade, com muito mais leveza, né? uhum. É igual a Pitty aqui falou, o sentimento de culpa é enorme, mesmo com o suporte da minha mãe em determinados momentos. E entre uma foto, um vídeo que recebo durante o dia, a culpa por não estar presente era muito grande. Então, assim, existe muito essa culpa, né? Nossa, parece que para você ser uma boa mãe, você tem que estar o tempo todo junto, você tem que estar ali presente. E a gente vê que não é bem assim, é isso que está pontuando, né?
não é Sim, isso. Ser boa mãe não está ligado a isso. Está ligado ao quanto você está presente quando você está presente. Porque às vezes isso, de até você está o dia qualidade, isso todo em mesmo. casa e você não está presente em nenhum momento com aquela criança, né? Verdade, Então isso, você não espaço de. consegue. Você está ali o E dia por todo. outro lado, eu também já atendi mães, por exemplo, que não trabalham fora e que têm seus filhos, que têm 2, 3 filhos e estão depressivas por ficar com a criança. Elas se sentem Aham. culpadas, aí tem as duas culpas, né? Uma culpa por não trabalhar fora, por não ter, se sentir útil fora de casa, porque o trabalho você sai de si de alguma forma. Mesmo que você recebe um pagamento por aquilo, você está prestando um serviço, você está vendendo o seu trabalho, né? Claro. Uhum. Mas você sai de si. E aí, nesse caso, a mãe também se sentia culpada por ela não ter esse trabalho, não ajudar o marido em casa, e culpada por ela não dar um tempo de qualidade para os filhos. Então, Uhum. isso estava uma depressão. E Uhum. interessante que tem uma participante da live, a Rose, ela diz assim, né? Que no momento ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, que agora tem quase 3 anos, ela está desempregada e não suporta mais não ter din-din, né? Não suporto mais, tenho que ter meu din-din. E sabe assim? Então, Rose, o que você poderia fazer, né, olhando para que, como você disse, né, Hanna, é algo muito natural hoje. As mulheres, elas estão cada vez mais ganhando espaço. Por exemplo, eu tive no Chile semana passada, dando um treinamento, e lá é interessante que muitas mulheres, numa empresa que uma pessoa que estava participando do treinamento nos falou, ele tem 450 funcionários. Uhum. 70%, olha bem, 70% são mulheres Uhum. dos funcionários, dos colaboradores, de 450. Então, seria aí, mais da metade são mulheres, 70%, é claro, né? Só 30% homens. E aí eu ainda perguntei depois para ele, qual era a preocupação com a questão da maternidade, né? Ele falou assim que não, ele não tem essa preocupação, porque as mulheres, elas desenvolvem um trabalho com muita eficácia e eficiência. Então, Uhum. o que eles perceberam? Que elas têm muito mais comprometimento do que os homens, assim, Uhum. naquela visão dele ali, né? Nesse caso, e que elas buscam muito mais o desenvolvimento pessoal. Então, cada vez mais, a mulher, essa tomada de consciência de que pode realmente, é desafiador? Sim. Uhum. Mas é possível, tem essas grandes Sim. possibilidades, você fazer essa conciliação, casa, família, né, e trabalho. Uhum. E assim, é aquilo que eu falei no início, né? Você tem que olhar para a sua necessidade, para a necessidade do seu filho, da sua família. E olhando para isso, você vai ponderando o que é melhor. Por quê? Porque que você pode olhar para isso, você pode, como que o meu trabalho eu posso desempenhar esse papel de mãe e de profissional? Ah, eu posso ter um horário fixo, eu posso evitar horas extras, né, para reservar um horário para estar com meu filho, reduzir viagens fora, né? Traçar Uhum. algumas estratégias e concentrar mais, né, nas tarefas, né? Concentrar mais na tarefa do trabalho, traçar algumas estratégias para você conseguir conciliar essas duas coisas e conseguir ter tempo de qualidade. Ter tempo de qualidade é ter tempo ali com seu filho. Esses dias uma mãe que trabalha falou assim para mim: Hanna, eu vou embora do meu trabalho desesperada, 5 horas da tarde, desesperada, porque eu acho que eu tenho que ficar com meu filho 4 horas seguidas, das 5 até 9 horas da noite, que é a hora que ele dorme. Porque eu não fico com ele antes, né? Eu saio de casa de manhã. Eu falei, olha, não é necessário, porque além de mãe e profissional, você é esposa, né? Seu marido também vai precisar de um pouco de você. E além disso, e você? Você também precisa de um tempo para relaxar, de um tempo para respirar. Não é necessário tanto tempo com a criança para ela se sentir amada, para ela se sentir valorizada, para ela se sentir importante dentro desse núcleo familiar. É necessário que o tempo que você dedique para ela seja 20 minutos por dia, você esteja ali, sem celular, sem 20. TV, sem conversa, mas com ela, brincando com ela, interagindo com ela. Isso é importante, né? Muitas vezes tem uma mãe, igual eu disse, passa o dia todo, mas é só aquela mãe que a gente chama assim de cuidadora. E eu não tô aqui julgando, acho que as nossas histórias levam a gente a se comportar de determinadas formas,
Mas é aquela mãe que passa o dia todo em casa, ela é cuidadora. A menina tá sempre limpo, bem alimentado, bem cuidado. Mas falta isso, a conexão, o afeto, o estar presente mesmo. Até porque tem tantas outras coisas. Estar em casa é desgastante mesmo. E eu entendo essa pesquisa e falo, poxa, acredito realmente que leva mesmo uma mãe, uma depressão, um processo depressivo, escolher estar em casa, sendo que ela tinha um trabalho prazeroso, e agora, assim, por culpa, eu largo tudo e vou ficar com essa criança. E aí eu também não tô cuidando da criança, porque se eu adoecer, como que eu vou cuidar de uma Sim. criança? Como que eu vou fazer E isso? E eu quero você falou uma acrescentar uma coisa coisa. muito interessante. Desculpa, Hum, Hanna. Você falou eu uma quero. coisa muito interessante. Eu Ah, deixo o trabalho que era prazeroso e por culpa vou cuidar da criança. Então, se o meu deixar o meu trabalho é para cuidar por culpa, né? Então eu me sinto culpada e por isso eu vou deixar e não por uma, tipo assim, como aqui a Georgia partilhou, que ela deixou o trabalho e voltou depois de 2 anos e para ela foi muito melhor. Então há uma uhum, decisão. Eu também, eu uhum, tive essa entre o meu segundo filho e o terceiro, eu parei de trabalhar fora de casa, assim, remunerado, né? Eu fazia uhum. muito trabalho voluntário, então eu ficava fora de casa, tinha alguém que me ajudava em casa com as crianças, mas foi uma decisão com muita maturidade, sabe? Eu vou me dedicar um pouco mais a eles agora. Na época, nós podíamos fazer isso, meu marido estava ganhando muito bem, e ganha sim, claro, graças a Deus, a gente pôde ter Privilégio. esse, esse privilégio, eu falo que foi um privilégio para mim. Então, só que algumas pessoas diziam assim: não, como você pode fazer isso? Eu falei, gente, eu tô tão leve. Então, essa Eu tô tão leveza. bem, por que você quer impor em mim uma coisa? Então, foi muito bom para mim, foi muito, nossa, foi maravilhoso, assim, que depois eu falava assim, não. Aí quando eu falei, vou voltar a trabalhar, depois de 2 anos, né, 2 anos e pouquinho, fiquei grávida de novo. Aí eu falei, gente, será que não é para... Aí eu falei, não, Tá que dá pra trabalhar, agora, não? será que não é para eu trabalhar? E na verdade foi o quê? Foi quando, aí na terceira gravidez, foi a minha transição, foi a minha adaptação de trabalho, por exemplo, hoje, meu filho caçula tem 13 anos, eu voltei a trabalhar já tem 10 anos, né? Por aí, já é isso mesmo. Trabalhar com remuneração, só que adaptado. Eu reduzi minha carga horária. Então, hoje, eu tenho meu trabalho próprio. Então, sou dona do meu trabalho. Então, Hum, meus treinamentos, apesar de que eu falo que é dona, mas assim, entre aspas, né? Eu faço meu horário, mas na verdade, meus clientes e pacientes é que controlam a minha agenda, né? Só que eu tenho a minha agenda, então, ó, não quero trabalhar de manhã, vou trabalhar de manhã, trabalho mais só à tarde. Então, há uma adaptação também em tudo isso aí. Que uhum. quanto mais você tem essa consciência de que determinado momento, se você resolveu ou não, porque às vezes você não resolveu ter filho, ele aparece daí, né? Ele Uhum. apareceu. Então você ficou grávida. Então, quanto mais rápido você encontrar uma solução para adaptar essa nova realidade, porque é uma adaptação. Se a gente colocar Uhum. pano quente, dizer maternidade é a coisa mais linda do mundo, só vai ser flores. Não, tem neném que chora de noite, Desastre. você não dorme, você No acorda outro dia você tem que trabalhar. mal-humorada, é peito que sangra, porque ali gente, eu tinha muitas dores no meu peito. Então, assim, 3 meses de cólica, neném que chora e você não sabe o que fazer. E você pensa assim, gente, que vai. Aí a minha mãe dizia assim: vai passar, isso vai passar. Então, olhar Uhum. para as pessoas que já tiveram experiências, eu acho que acolher essas experiências ajuda muito, me ajudou muito, 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 sabe? A Uhum. como tratar e como levar isso. E claro, com o suporte do marido também, né? Me ajudando bastante. Então foi muito, muito mais fácil. Agora, é fácil, é só flores? Não, não é só flores, não é só a neném que sorri, que olha para você, né, que te manda Uhum. beijinho, não. Tem momentos de dificuldade, de desafios, né? Então, é como você encara. Você encara É. desse momento como algo difícil ou como um desafio, né? Um desafio que Uhum. vai fazer com que você cresça, com que você amadureça. E outra, ninguém morre por ser mãe, Uhum. né? Por Não, e ser nós mãe. somos incríveis. Eu acho as mulheres extraordinárias.
Quantos papéis a gente desempenha? A gente só tem duas mãos, só o cérebro, gente. A gente faz um monte de coisa com essas duas mãos ao mesmo tempo. E a gente trabalha, cuida de criança, e cuida de casa, e cuida de marido, e faz, é como se você dançasse vários ritmos ao mesmo tempo e tivesse todo aquele molejo, né? E o que eu tenho para dizer para as mães, assim, diante dessa questão da culpa e tudo, é que, olha, pensando em desenvolvimento infantil, a criança. Porque o que acontece? A criança, até os 6 meses, ela é dependente totalmente dessa mãe. Porque ela só amamenta, ela só se alimenta através daquele peito, né? Aquelas que vão amamentar até o final, tem leite até o final. Mas vamos pensar, é dependente totalmente dessa mãe por causa desse peito que ela amamenta. Só que a partir dos 6 meses, que é onde a licença maternidade termina, né? Essa criança já está nascendo a dentição, ela já está se preparando para comer. Então, o que acontece? Ela está se preparando para ser independente, Pra né? sobreviver sozinha. Ai, sem você. Sim! Então, por isso, assim, que é fantástico quando você pensa, gente, 6 meses é o tempo bom mesmo de você separar. E aí, quando a gente pensa que a mãe que cai na ansiedade de separação e que a mãe que lança uma culpa na criança, tipo assim, não, não vai, não, eu quero você para mim, a criança não vai, fica travada na fase do desenvolvimento e depois ela tem Sim. grandes dificuldades. Então, se você pensa assim, não, eu posso atrapalhar o desenvolvimento do meu filho, não. Você ir trabalhar não vai atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Na Não verdade, vai. vai ajudar. Você vai ajudar essa criança a ir para a próxima fase. Porque quando ela vai para comer outros alimentos, ela está descobrindo prazer, que antes ela tinha prazer só naquele peito. Ela está descobrindo prazer no resto das outras coisas, na comida, nas coisas que ela põe na boca para experimentar. Ela está querendo descobrir o mundo. E ela, na verdade, ela precisa do seu apoio, do seu consentimento, sabe? Do seu encorajamento, que tá tudo bem, que você vai ficar bem. Que esse peito ela vai vir, quem quiser continuar amamentando e tudo, ela vai vir quando ela precisar, quando ela quiser. Mas que tá tudo bem se ela ir também. Então é algo para olhar para a gente, né? Nessa questão da maternidade. Eu vou olhar para mim. Sou eu que às vezes tô com essa ansiedade de separação? Sou eu que tô achando que a criança não consegue? Olha, por informação, no desenvolvimento, ela consegue, ela segue bem, se você ficar bem, se estiver tudo bem para você. Então, esse é uma das orientações que eu quero dar para as mães aqui. Não se desesperem. A criança não vai ser. Verdade, verdade, Hanna. E é tão Não vai ser interessante que, trauma. somando a tudo isso que você falou, quanto mais sentimento de culpa você tiver por essa separação e acreditar que você está deixando a criança, que está abandonando o teu filho, mais ele vai se sentir inseguro. Porque a segurança da criança está na sua segurança. Então, se você está seguro, ele olha para você e a mamãe tá tudo certo, é vida normal, é vida que segue. Então, assim, a tua postura, a tua consciência em relação a isso, sim, vai afetar o desenvolvimento do teu filho, com toda certeza. Quanto mais segurança, quanto menos esse sentimento de culpa, de medo, de estar deixando, será que eu estou... Não, estou fazendo, e vai e faça com aceitação, com consciência e, claro, segurança. Quanto maior a sua segurança, maior vai ser a segurança do teu filho. Porque, na verdade, os medos das crianças são filhos dos medos dos pais. É só um reflexo, né? É só um reflexo. E tem uma coisa, quando a criança é bebê, igual quando ele tá com 6 meses, que você tem que voltar ao trabalho e tudo mais, é mais fácil para o bebê entender essa separação e concordar e ficar bem com ela do que quando a criança tá maior. Quando a criança tá maior, é mais difícil para ela e ela desenvolve, às vezes, uma ansiedade de separação nesse momento, porque ela passou, desde que ela foi gerada na barriga, que você nasceu e que você ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos com você. Então, quando você pensa assim, que agora eu vou passar um tempão fora, que ele vai passar um período na escola e tudo mais, é mais desafiador para essa criança esse processo do que com o bebê. Com o bebê, ele aceita, porque ele tá no processo de separação. Tipo assim, antes esse peito, essa mãe era eu. Agora, com 6 meses, tipo, não.
eu existo também aqui, eu também posso me interagir com o resto. Sim, E tá tudo sim, certo. aí, isso. E quanto mais você deixa ele ir, maior vai ser essa autopercepção para si. E interessante que às vezes eu escuto assim, sabe, Hanna, para as mães aí que acreditam que tem que ficar o tempo todo. Uma mãe dizia assim: o filho estava com 8 anos, eu preciso estar o tempo todo do lado dele. Não, ele Uhum, depende de mim o tempo todo. Aí eu fiz algumas perguntas. Você toma banho junto com teu filho hoje? Não. Aí, quanto tempo ele toma banho? Uns 10 minutos. Ok. Você sai de casa todo momento com ele? Não. De vez em quando, 3 vezes na semana, eu preciso fazer compra de mercado e eu deixo ele com a funcionária. Como é você ficar com a funcionária? Tá tudo tranquilo, ele tá bem, eu sei que ele tá bem. Quanto tempo você gasta fazendo compra de mercado? Entre eu ir até voltar para casa, dá umas 2 horas. De 1h30, 2 horas. Então, ou seja, ela saía 6 horas na semana, dividindo pelos dias, vamos pôr 1 hora por dia. Então, uma uhum. hora e 10 minutos. Vai para a escola, teu filho? Vai. Você fica o tempo todo do lado dele? Não. Quanto tempo ele fica na escola? 5 horas. Então, assim, me fala aqui, você se sente culpada por ele ficar na escola? Não. Eu falei, então você fica o tempo todo, ele precisa o tempo todo de você? Às vezes a pessoa não tem a consciência de que deixa muito a criança aí, deixa a criança de lado no sentido saudável, que é necessário, e essa culpa de achar que essa adaptação vai assustar, que esse momento de sair para trabalhar, não, tá tudo certo. Uhum, uhum. É fazer uma adaptação, aceitação. Eu acho que aí está a maior a melhor maneira de você mudar e compreender mais isso tudo é a aceitação. Quando você aceita que você é mãe, que teu filho vai ficar doente, que ele vai chorar, você vai deixar na escola, ele vai, porque toda criança do 0 ano até os 5 anos, quando a mãe deixa na escola ou deixa na casa do coleguinha e fica separado, o sentimento presente ali é: a minha mãe me abandonou. E Uhum, quando a gente fala assim, meu Deus, e aí agora? Não, tá tudo certo. É uhum, uma fase que ele precisa passar por isso. As crianças, uhum, nós passamos por isso e eles também vão passar por isso. E é maturação, uhum. é maturidade. Essa for o seu filho a ser maduro. Só isso que vai acontecer. Ele vai amadurecer. É, é lógico, né, que Luciane, o que que acontece? No início, o bebê, a criança, o bebê principalmente, vamos por 6 meses, ele, lógico que ele tá acostumado ali com você o tempo todo, né, que ele tem disponível, é o seu contato, é o seu carinho, e aí, é, Hannah, ele vai aceitar totalmente? Alguns aceitam, concordam, até porque se ele tiver vamos supor, as pessoas que estiverem ao redor, por aquelas pessoas amorosas, cuidadosas, cuidadoras, né, amorosas, ele vai se sentir acolhido. Se ele estiver no mesmo ambiente dele, ele não for para outro ambiente. Então a gente tem que pensar assim, vai ter algumas alterações no início? Vai, pode o quê? Alterar o quê? O sono. Por quê? Porque alterou rotina, porque às vezes aquela mamada que você ia dar naquela hora, você tá no trabalho, você não vai poder dar. Então você vai ter que pensar em estratégias, tipo, eu quero que ele continue alimentando do leite materno, mesmo com a inserção da alimentação. Então eu vou tirar o leite, deixar o leite aqui para ele amamentar, nas horas de amamentar, mas isso vai ser diferente. Não vai ser o bico do seio, vai ser o bico da mamadeira. Então ele vai sentir algumas coisas. Pode ser que ele, nos primeiros dias, ele não durma como ele dormia, que ele vai chorar porque ele vai sentir sua falta, que ele vai querer ficar mais com você quando você chega, então você vai ficar mais cansado, ele não vai dormir no mesmo horário, mas ele vai se adaptando. Então, o que a gente vai olhando é o que a gente pode fazer com esse bebê, como a gente pode ajudar ele nesse processo também, já que é um processo tanto para a mãe quanto para a criança. Essa mãe, Sim. primeiro eu preciso internalizar a ideia de que tá tudo bem, meu filho vai ficar bem, ele faz parte do desenvolvimento. E segundo, eu vou ajudá-lo nessa fase, porque às vezes ele vai sentir todas essas coisas, às vezes ele vai querer alimentar direito nos primeiros dias,
Não precisa desesperar, ele vai se adaptando, ele vai entendendo o ir e vir, que você vai e volta, que você não foi embora para sempre, né? Que não vai ser, ah, meu Deus, minha mãe sumiu, desapareceu, nunca mais vai voltar, porque esse é o sentimento. Então você olha para a Sim, criança, mas olha daqui a esses pouco vai comportamentos. se adaptar. É, E é procurar. interessante que tem uma Aparecida ali. A Aparecida, ela está dizendo que ela está quase entrando em depressão porque ela cuida de duas crianças, uma de 4 e um bebezinho. E tá uma situação difícil que ela não se vê sem, pois não me vejo sem trabalhar, é uma situação tal. O que que eu falo para você, sabe, Aparecida, assim, tá, né, Hanna, que o que que acontece? Eu lembro muito bem da minha mãe, então eu ouvia muito a minha mãe, a experiência dela, com 7 filhos. Imagina se ela não tinha experiência, né? Se ela não tem. E ela dizia assim para mim, Lu, sempre os nenéns, o bebê, até os 4 aninhos, eles vão ficar doentes. Eles vão adoecer com mais facilidade. É um processo natural. Passou essa fase, vai ficar bem. Então eu sabia que eu sabia o que me esperava. Ela dizia também: olha, vai chorar porque vai comer começou a introduzir comida, alimentação ali com ele, que ele só estava acostumado a leitinho. Vai ter problema na amamentação, com a comida, com o alimento? Vai, a criança vai ter um processo de adaptação. E nessa época eu trabalhava fora. O que que eu fazia? Então, começou a introduzir alimentos, eu já ficava preparada que a qualquer momento, não que isso me tirasse a paz, mas que se a minha funcionária me ligasse e dissesse assim, olha, o neném tá chorando, tá chorando, eu não consigo acalentar. Eu já sabia que era cólica. Claro, eu ia em Uhum, casa, né? Mas ali eu já sabia que era alguma coisa, porque estava introduzindo uma alimentação nova. E você uhum, está sempre atenta com o telefone de celular. As empresas hoje, elas são muito abertas a esse mundo da uhum, maternidade, que é uma realidade, é uma realidade. uhum, Então, as uhum, mulheres, as mães, elas têm maiores facilidades dentro da empresa. E claro, uhum, é uma forma e pensar assim que é um tempo, é só um tempo, e isso vai passar. Isso vai uhum. passar. E para Aparecida, eu digo assim, Aparecida, se você não tem um trabalho fora, faz algum trabalho voluntário, né? Faz um trabalho voluntário, encontre um tempinho durante o dia, um tempo Uhum. que o teu filho está dormindo, saia com vai passear no shopping, porque às vezes a mulher ela se anula nesse momento e acredita que ela precisa ficar ali 24 horas grudada no filho. Não, Uhum. mas vai no shopping, deixa o neném com a mãe, Isso nem é bom pro filho. um dia na semana que seja, sabe? Um dia na semana. Se tem alguém para ajudar ali nesse momento. Por quê? Porque é importante você não esquecer de você. Não Uhum. esquecer de você. Corta o cabelo, sabe? Faz uma maquiagem, põe uma roupa bonita, Uhum. mesmo que você fique dentro de casa. Então, isso já ajuda você a aumentar a sua autoestima. E uma coisa que eu achei bem interessante também nas pesquisas, né? Que, igual falando assim, que quando você volta com 6 meses, é mais fácil para a mãe também do que quando ela espera. Quando ela fica mais tempo, é Sim, mais difícil para ela também largar esse filho, sem essa dor, sem ter essa angústia, sem esse medo, sem essa culpa, sabe? Então, assim, às vezes é começar a pensar sobre isso. Ah, se de qualquer forma eu quero voltar para o meu trabalho, será que não é melhor então eu voltar aqui? Ah, eu me organizar nessa rotina, eu organizar uma rotina para o bebê, às vezes ele já tem uma rotina, eu consegui alguém que mantenha aquela rotina dele, que não vai ter tantas mudanças para esse bebê, né? Eu posso deixar também um brinquedinho com o meu cheiro, uma mantinha com o cheiro da sim, mamãe, para esse bebê nossa, esses dias eu vi um vídeo lindo que o pai pegava o bebê e que a mãe acho que tinha que trabalhar e o bebê chorava, chorava, chorava. Aí ele pegava a blusa da mãe e vinha e cobria o bebê e o bebê parava de chorar. Eu disse, fiquei a emocionada minha com mãe, esse ô negócio. Hanna, a E minha ele mãe me parava ensinava de chorar. isso. Hã? Minha mãe me ensinava isso. A minha mãe dizia assim: olha, vai dormir, pega a tua blusa, por exemplo, o pijama, coloca do ladinho dele, ali, até às vezes no carrinho, coloca do ladinho dele, porque ele sentindo o seu cheiro, ele vai se sentir seguro. Sempre a minha mãe dizia isso. Eu parece que estou escutando ela falar isso aqui, né? Ele vai se sentir Não, seguro. e E é é verdade. incrível. O bebê parou de É chorar muito na hora verdade isso. É e ficou com muito aquela carinha verdade. confortável. Minutos depois ele dormiu. Eu falei, gente, tudo que ele precisava é sentir um cheiro que ele já conhece, né? Sentir um cheiro confortável ali naquele lugar. Então, você pode fazer isso.
Você pode criar um ambiente acolhedor, né, para brincar com essa criança quando você chega, você interagir com ele, com carinho, com amor, ter aquele tempinho, né, passar momentos de qualidade, continuar alimentando esse bebê de forma saudável. Quando você chega, você dá uma mamar, você olhar no olho, você dá carinho, né? É tão importante isso no desenvolvimento da criança. Muitas vezes eu vejo que, como a gente está envolvido em tantas coisas, às vezes você está aqui olhando o celular, amamentando o menino, mexendo na panela, mexendo na TV, conversando com alguém. Gente, o quanto a gente pode estar nessa interação, isso favorece o desenvolvimento. E não Sim! precisa ser, tem que estar o dia inteiro amamentando, não. Um momento que você tem com a criança de contato com o olhinho, do toque, né? Daquela coisa com a criança, de estar ali com ela, é aquilo que eu falei, presente realmente, isso já faz todo o diferencial. Um momento que você tem à noite com ele dessa forma, que você chegou do trabalho e tudo mais. Então, é possível conciliar. Tem os desafios, porque imagina se você só trabalha e de repente é um bebê agora. Então, você vai outro papel, outra função, que você vai precisar de apoio. Gente, convida os vizinhos, os Sim! E parentes, quando, né? olha, Hanna, quando tem neném novo numa casa, todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Então, sempre é que a insegurança, muitas vezes, da mãe falar assim: olha, ninguém me ajuda. É porque ela não confia. Uhum, Mas vai deixando de pouquinho. Ah, eu não tenho confiança, mas deixa um pouquinho. Não tem confiança para deixar na creche ou na escolinha? Analisa, faz pesquisa, porque às uhum, vezes a gente não tem confiança porque a gente não tem a insegurança do não saber. uhum. Então, essa vai te dando empoderamento. Indicação, conversa com as amigas das Sim, amigas, vai no lugar, conhece, observa, pergunta. Eu sempre falo assim, tem uma seguidora que falou assim, fala sobre escola. Eu sempre falo assim, quando os pais me perguntam, Ana, qual a melhor escola? Eu falei, sempre falo assim, a melhor escola é aquela que você entra e você sente bem. Porque tem lugar que você entra, você já não gosta, né? Então, é sinta bem. Se você tem boas referências, se você sente bem, se a criança sente bem, porque fala, nossa, a criança, leva a criança para conhecer, ela tem que sentir bem, ela tem que gostar. Se ela se sente bem, se sente, gosta do ambiente, você se sente, testa aquele lugar, porque normalmente é o lugar que você deve deixar seu filho, né? Que tem a ver com verdade, isso é muito valores. verdadeiro mesmo. É incrível. Teve uma seguidora aqui que falou essa questão de ficar 24 horas por dia, muitas vezes dentro do matriarcado, é algo que ouvimos das próprias mães dizendo que era necessário. Gente, a gente já ouviu muita coisa. E eu falo assim, a gente tem que fazer um delete lá, né, no programa e reprogramar pra gente dar conta, porque quando a gente vem com toda essa carga de cobrança dos papéis que a gente tem que ter, e lógico que não é fácil deletar esse botão, ele é meio duro. Aí você aperta, 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 não deleta, deleta só Ele um está pouco. emperrado ali. E não é fácil pra gente, nós temos uma história, né, cultural e tudo mais. Mas sempre eu falo assim, a gente tem que começar a olhar qual a mãe que eu quero ser, que mãe que eu quero ser, que profissional que eu quero ser, como que eu quero ser. E lógico que vai vir todo mundo dando pitaco. Pitaco, tipo assim, nossa, você não deve trabalhar tanto. Seu marido fica em casa até. Igual, Hannah Cristo aqui, 9 horas, seu marido tá em casa até essa hora. Sozinho. Te esperando. Fazer o quê? Gente, e aí eu tenho que falar, gente, você vai dar pitaco, vai falar as coisas, e aí você tem que ter a segurança suficiente de dizer, olha, essas são as escolhas que eu fiz e as consequências dela. É esse direcionamento que eu quero tomar, tá tudo certo. Muitas Sim, vezes a gente escuta e faz cara de paisagem, sorri, pra não responder nada. é Nossa, você verdade. tá E no seu assim, sabe, filho? Hanna, receita para cuidar, receita para você ter uma vida equilibrada, vamos dizer assim, a receita certa é vivendo através do bom senso. Você vai Uhum, fazer uma escolha hoje, ela não foi assertiva, amanhã não faça a mesma, faça diferente. Mas uhum, lembrando sempre, não tem erros. Na maternidade, não tem erros, tem aprendizagens. E sempre eu digo assim, se a mãe tem ali um sentimento, às vezes chega um sentimento de culpa, que eu trabalho muito na questão de crenças, de comportamento também. Então, tem ali, aí eu me sinto culpada de não ser uma boa mãe. Mas se você errou, foi tentando acertar.
Foi Uhum. tentando acertar. Você fez o seu melhor. Lembra das frases do Saikei, né? Eu Aham. faço o meu melhor e o meu melhor é bom o suficiente para Sim. aquele momento. Daqui a pouco, sim, eu posso aprender uma coisa diferente. Então, olhar para os erros, não com peso, com pesar, com culpa, mas Com eu oportunidade. aprendi, sim, a oportunidade de fazer diferente. Então, Aham. parei, eu errei com o meu filho número um, por exemplo, eu tenho três, eu tenho o número um, número dois e número três. Errei com o número um, o número dois já foi diferente, o número três já foram outros erros, né? Uhum. Então, é esse equilíbrio, é olhar e pensar assim, perfeito, nunca vamos ser. É, e Nunca se vai eu, ter uma mãe e um pai perfeito, e nem filhos perfeitos, e nem trabalho perfeito. Você precisa graças a Deus, não estar ali. existe mais ficar buscando isso. Estar. É verdade, graças a Deus, porque não Ai, que tem. bom. Tô livre. Tô livre para ser imperfeito e tá tudo certo. Eu, eu acho assim que quando a gente começa a perceber que algo não tá dando certo, eu começo a estudar, a buscar. Hoje em dia a gente tá muito fácil buscar conhecimento, né? Antigamente era muito mais difícil. Eu lembro assim que, nossa, eu queria, meu sonho era ter uma Atlas, aquele livro, para pesquisar tudo. E eu não tinha condições de ter. E aí eu tinha que ir na biblioteca. Então hoje em dia, não, você tem celular, na internet. Celular, Nossa, isso aqui eu nossa. não sei. Pum, você digita, clica e você tem. Então, se você começa a perceber, eu não tô Gente, bem com na isso. época. Vamos, vai Aham, lá, e na época. estuda, procura. Melhora, Isso. né? Por exemplo, Porque na a época gente que eu estava grávida da Giovana, eu me lembro, há 19 anos atrás, gente, eu me lembrei disso agora. Obrigada, eu me lembrei. Olha, tinha o guia da mamãe, o guia do bebê. Então você digitava ali no site, guia do bebê. Toda semana eu recebia a informação como estava o meu neném, um e-mail falando como estava. Hoje, com certeza, tem aplicativo, gente, tem aplicativos para tem, isso. tem. Então, é onde você vai acompanhar o teu desenvolvimento do neném, o que, que vai estar acontecendo com o teu corpo. Então, tudo isso vai tirando a ansiedade, vai tirando aquela sensação. Por exemplo, tem um projeto aqui na Santa Casa, aqui em Rondonópolis, de misericórdia, que as mães vão lá, é um projeto Viver, mais ou menos é isso, onde elas já estão depois das 32 semanas de gestação, para verificar como é feito os partos humanizados, o normal, o Uhum, natural, porque eu não sei se tem nenhum parto natural, tudo para mim é meio complicado, né? Mas o uhum, parto, como é o parto, o cuidado com o neném, os primeiros cuidados, a amamentação, então tudo isso, na minha época eu não tive isso. Então eu falo, tudo isso vai tirando a ansiedade. Essa uhum, questão. Então, quanto mais você conhecer pessoas que trabalham fora, e conversar com essas pessoas. Claro que tem casos de sucesso, porque também vai ter aquelas pessoas que vão te colocar só para baixo, né? Então, uhum, escolher bem quem são essas pessoas que direcionam. Tudo isso vai tirar a ansiedade e você vai viver com muito mais leveza. Porque eu acho que uhum, o importante é ter leveza. Ser uhum, mãe é magnífico, é ótimo, é maravilhoso. uhum. Ah, eu não tenho filho, tá tudo certo também. Quem disse que quem tem uma coisa que você precisa ser desse jeito e pronto, né? É, assim, tudo são as escolhas que a gente faz, né? E Sim, quando você faz escolhas, você se entrega em cada papel. E aí, se você está no seu trabalho, se entregue lá no seu trabalho e confie que aonde você deixou seu filho, as pessoas que você escolheu para cuidar e que ele vai se desenvolver bem, tá tudo bem. Quando você chegar em casa, deixa o trabalho lá, não leve trabalho para casa, não. Porque aí agora é outro papel, é ser mãe, é cuidar, é estar presente, né? É ser mulher, é estar ali. E é isso, e a gente vai equilibrando cada coisa do seu jeito, cada coisa no seu lugar. A gente só consegue esse equilíbrio olhando para nós mesmos, né, Luciane? Se a gente não olha sim. para a gente, aí tudo desequilibra. Desequilibra a mãe, a mulher, a esposa, a filha e assim vai. Então, E olhe os sempre filhos com para certeza vai vocês. desequilibrar, né? Nessa hora. Sim, desequilibra tudo. Eu acho que a nossa live tá acabando, Luciana, porque que dá constante 58 minutos. Agora ia começa a pitar assim, ó. Seu tempo, você tem 2 minutos, aí começa a correr. Tem alguma consideração, Luciana, que você gostaria de fazer? Nossa, tem. Gente, não vai Eu dar só digo isso, hoje. para mãe é a aceitação desse papel, sabe? E viver um dia de cada vez, sabe? É um dia de cada vez. Com criança, há sempre uma novidade. Por exemplo, meus filhos adolescentes, cada fase tem uma fase.
Então, é Uhum. aceitar que vai ter uma nova fase, que são aprendizados novos e que você é você também, que você tem a sua vida, que eles têm a vida deles e que não tem esse eu sou tão, eu preciso tanto de você que eu sou você. Não, cada um tem a sua individualidade. E quanto mais você Uhum. der esse direito ao outro, a permissão para ele crescer, para os filhos crescerem, para você ter se permitir também